Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol, a todos. Tudo bem com você? Tudo certo. Adri, você trouxe ontem alguns dos assuntos que você abordou na entrevista com o Ricardo Nunes, que foram publicados inclusive no Estadão. E uma questão importante que tem sido alvo, inclusive, de muita reclamação de paulistanos nesse comecinho de ano, são os buracos que aparecem, vira e mexe nessa época do ano por conta das chuvas e tal, e a prefeitura normalmente acaba tentando preenchê-los ali, nem sempre com asfalto de boa qualidade, nem sempre da forma que precisaria, mas a gestão Nunes está querendo investir bastante em recapeamento. Queria que você falasse um pouquinho desse problema aqui da cidade de São Paulo. Os buracos de rua atormentam todos nós e atormentam os políticos também, né, Carol? Especialmente agora, em véspera de ano eleitoral. O tempo passa tão rápido, né, que o ano que vem a gente já terá uma nova eleição agora para prefeitos e vereadores. O prefeito Ricardo Nunes, como todos os demais prefeitos de São Paulo, coloca uma meta de recapeamento da cidade e diz que a meta dele vai ser a mais ousada de todas. Nessa entrevista que nós fizemos, o Vitor Vieira, editor de Metrópole, fez comigo essa entrevista. Ele disse que quer simplesmente chegar a 23 milhões de metros quadrados recapeados, né? De asfalto recapeados. É difícil a gente mensurar um pouco isso, mas ele faz uma comparação. Por exemplo, diz que as gestões João Dória e Bruno Covas, da qual ele fez parte, ele era vice do Covas, né? Que essas duas gestões fizeram 9 milhões de metros quadrados recapeados. E que Fernando Haddad, que ele sempre cita para comparar e dizer que a gestão dele é superior, fez 4 milhões de metros quadrados de recapeamento. Ele promete simplesmente 23 milhões, é muito mais do que tudo que a gente já viu. Mas para isso tem um custo, né, Carol? E é muito dinheiro. A gente tem uma sonora do prefeito explicando um pouquinho sobre isso. Eu vou gastar 2,5 bilhões de recap em ruas estruturais e mais 350 milhões nas ruas locais. E é um asfalto melhor, porque esse nosso asfalto, eu estou fazendo ele todinho com PET scan. Vai primeiro um equipamento, escaneia a pista, identifica num software que a gente trouxe da Alemanha, identifica qual que é a profundidade que eu preciso colocar e qual que é a qualidade do asfalto para colocar o RAP espumado. Pois é, então serão 2,5 bilhões, segundo o prefeito, em recapeamento de asfalto nas vias principais, grandes avenidas da cidade, e outros 250 milhões de reais no recapeamento, então, de ruas locais, né? Acho que ruas de bairro, é isso que ele quis dizer. Então, quer dizer, são 2 bilhões 850 milhões em recapeamento até o final do ano que vem, essa é a promessa dele, atingindo então 23 milhões de metros quadrados. E ele também falou sobre calçadas, disse que a prefeitura também pretende investir 350 milhões de reais no conserto de calçadas, especialmente as calçadas que são mais movimentadas, que recebem mais pedestres, calçadas de grandes avenidas. Questão das calçadas, né, Carol, a gente também recebe muitas demandas e tem uma certa polêmica de quem é responsável, se é a prefeitura ou se é o morador. A prefeitura diz que agora, então, vai assumir o conserto das calçadas onde passam mais pedestres, Carol. Bom, Adri, a questão é que o Estadão, inclusive, já fez reportagem sobre isso, né? Os pedidos de reparo de ruas por conta de buraco aumentou já 12% em relação a 2019, portanto, antes da pandemia. Então, as pessoas estão sentindo mais esse problema. E, pelo que o prefeito está dizendo, então a gente tem um serviço de qualidade, né? Que vai garantir com que esses buracos apareçam em menor quantidade no futuro, mas, por enquanto, tem muita coisa a se fazer. E a prefeitura sempre é alvo de reclamações, né? Quando você vai lá e passa num buraco, teu carro sofre alguma avaria, você tem que arcar com esse ônus, né? Enfim, a cidade é Sim. realmente muito grande, mas esses buracos, na verdade, precisaria se aprimorar esse serviço de monitoramento, né? Um buraco não aparece de um dia para o outro. Não, e a qualidade do asfalto, né? Essa é uma questão também que envolve várias gestões. A gente já ouviu muito prefeito prometer
que o asfalto vai ser de melhor qualidade, para que menos buracos apareçam, né? Agora, a gestão atual diz que tem uma tecnologia que importou da Alemanha, e eu não sei se os ouvintes perceberam, ele fala em PET scan. Uhum. É um aparelho que se leva, então, vai se fazer um recapeamento de asfalto. Esse aparelho faz uma medição, como se fizesse um exame ali do asfalto atual, para então poder passar a informação de quantos centímetros de camada nova de asfalto é preciso para que aquela via fique com uma qualidade de recapeamento, né? Então, diz que esse equipamento melhora a qualidade do asfalto e também, com isso, pode-se economizar recursos, né? Não colocar uma massa asfáltica acima da necessária, né? E a gente percebe que, eu tenho percebido na cidade, além dos buracos, agora a gente percebe que em alguns lugares que o buraco foi consertado, o asfalto fica para cima. Não sei se você já reparou isso um pouquinho. Parece Põe a mais, porque daqui a pouco vai gastar e nivela sozinho quase, né? Pois é, então quer dizer, antes você tinha um buraco que era ruim, agora você tem uma lombadinha também, onde você não espera por ela, né? Então diz agora o prefeito Ricardo Nunes, que esse equipamento vai dar um nivelamento melhor ao asfalto, vamos dizer assim. Eu sou leiga nisso, mas pelo que ele explicou, é isso que dá para entender, né? Uhum. E a questão das calçadas, então, também é muito importante, porque não é só, a gente não se preocupa só com o carro, né? Mas muito mais com o pedestre, que pode sofrer um acidente, pode torcer o pé, ou sei lá, até uma queda, né? Em buracos de calçada. Agora, isso é de grande valor para todo político, né, Carol? Impressionante como a gente vê uma preocupação com a questão do asfalto, principalmente quando está chegando aí uma eleição. É isso. E a localização, né, de onde esse serviço está sendo feito. Esperamos que não se concentre só na região central e que na periferia também, né, que a prefeitura esteja atuando também nas principais vias da cidade, especialmente as vias que têm trânsito de ônibus, né? Normalmente a gente vê aquele solapamento, aquele asfalto rachado, às vezes até com uma ondulação maior por conta da passagem de veículos pesados. Ali, na teoria, se precisaria colocar um piso rígido, um concreto que duraria mais tempo e seria mais resistente para transportar grande quantidade de peso, como é o caso de ônibus. Mas geralmente nas regiões mais afastadas do centro, esse trabalho de melhorar de asfalto acaba ficando em segundo plano. Não sei se eleitoralmente também é um tiro no pé, né? Fazer esse tipo de preferência. Pois é, e às vezes é onde mais precisa, né? Porque as grandes avenidas, a Marginal, por exemplo, claro que é uma vitrine, né? Para qualquer gestão, a Avenida 23 de Maio, a Faria Lima, grandes avenidas assim. Mas essa gestão especificamente vai precisar dos votos dos mais pobres para se reeleger, né? Como todas as gestões precisam. E aí tem que atender mesmo essa população que percebe a diferença, né, Carol? A pessoa, o cidadão, vem lá da Zona Leste de ônibus e vai percebendo a diferença, não só na questão do asfalto, mas na zeladoria da cidade, né? Sim. Que é um outro ponto também muito importante para qualquer prefeito, porque envolve diretamente a sua aprovação junto à população, e esse cidadão, então, percebe realmente se há uma diferença entre áreas mais ricas e áreas mais pobres. A promessa é que não, a promessa é que o recapeamento vai atingir toda a cidade, a gente vai começar a acompanhar. O prefeito também justificou que esses buracos todos que a gente está percebendo são resultado de um atraso no início desse trabalho de recapeamento, em função do Tribunal de Contas do município, que então segurou o edital lançado para a troca de asfalto lá em setembro, outubro de 2021, segurou até julho de 2022. Então ele disse que no mínimo aí 8 meses de atraso no serviço em função do TCM, que mais uma vez é criticado por um prefeito por segurar editais aqui na cidade. Isso vale uma próxima coluna, Carol. Só para terminar, Adri, ele mencionou alguma coisa em relação a ciclovias, que seja pela reforma de algumas ou instalação de novas? Nada além do plano diretor, não tem uma promessa nova, não. A gente falou mais de ciclovias quando a gente falou do Minhocão, esse projeto polêmico de se fazer um túnel
debaixo do minhocão para poder transformar o minhocão no parque. Aí ele comentou que teria que trocar a ciclovia. Mas acho que em relação a isso, segue o plano de metas dele, que é aumentar mesmo o número de ciclovias, algumas novas estão sendo instaladas, mas não com um grande destaque. Também não deu tempo, viu, gente? Porque essas entrevistas a gente tem o tempo contado, né? E então, quanta coisa para falar, escolher os né? temas. Sim. Muito bem. A Adriana Ferraz volta na quinta-feira, ou antes, dependendo da pauta, aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, viu, Adri? Um beijo. Obrigada, beijo.